신실하신 주 내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움없네 그 사랑 변창고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네 오시신하신 주 오시신하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니 오시신하신 주 나의 구주 봄철과 또 여름 가을과 겨울 해와 달 별들도 다 주의 것 만물이 하나로 드러낸 증거 신실한 주 사랑 나타내네
Olá pessoal, pela graça de Deus, nós estamos tendo esse seminário online e é muito gratificante. Em todos os cultos, mais de 400 mil pessoas estão junto conosco e eu agradeço a Deus que permitiu tudo isso. Toda vez que eu me coloco aqui no púlpito eu fico muito grato, muito feliz e continuamente escutando, testemunhos de pessoas que nasceram de novo, testemunhos de salvação, eu fico muito grato. Hoje vamos ler João capítulo 11, a partir do versículo 17. É muito versículo, então eu vou só ler alguns pedaços, né? João capítulo 11, versículo 17. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam atingiu, agitou-se do espírito e comoveu-se. Perguntou, onde sepultaste ele? Lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Até aqui. Por ser muito longo, para falar a verdade, eu queria cortar no meio, mas eu tô sem faca para cortar aqui. Foi muito bom, né, pessoal? Eu pensei em cortar aqui os versículos, mas eu acho que não deu uma brechinha para eu poder parar a leitura. Quando nós lemos a Bíblia, existe o coração de Deus contido na Bíblia. Depois que nós conhecemos o coração de Deus que está na Bíblia, a partir desse momento a vida espiritual se torna muito fácil. Por mais que nós leiamos a Bíblia, oremos, se não soubermos do coração de Deus, ou se o que eu acho esteja diferente do que Deus ele passa para nós, para falar a verdade, o que nós fazemos não tem valor nenhum. Hoje nós vemos a história de Jesus Cristo ressuscitando Lázaro, que havia morrido. No início, quando Lázaro havia adoecido, Lázaro já não tinha seus pais, só tinha suas irmãs. Vivia ele mais suas 2 irmãs, Marta e Maria. E Jesus Cristo era muito próximo dessa família, os amava.
Só que quando Lázaro adoeceu, ele ficou num estado muito crítico. E rapidamente Marta e Maria entraram em contato com Jesus, falando: Senhor, o seu amado está doente. E elas acreditavam que Jesus Cristo iria vir ali prontamente e curaria ele, mas Jesus Cristo não foi. Ele havia dado uma palavra dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Então Marta e Maria, vendo seu irmão ali que estava morrendo, Jesus Cristo não havia ido ainda pessoalmente, ele havia enviado uma pessoa, né, que dizia: olha, Jesus Cristo falou que essa enfermidade não é para a morte. Ah, é? Então acho que nosso irmão não vai morrer. Só que passava dia a dia e a doença dele ficava pior. Que isso? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte, mas eu acho que se ele continuar assim, ele vai morrer. Está piorando, eu acho que ele vai morrer. Aí um dia, pum, morreu. Marta e Maria ficaram muito chateadas com Jesus. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, ele teria curado Lázaro. Mas por que ele não veio? E ainda mais porque ele falou que era uma enfermidade que não era para a morte. Aí passou alguns dias. Depois de 4 dias, né, que Lázaro havia morrido, Jesus Cristo chegou ali em Betânia. Só que antes de ir para Betânia, Jesus Cristo disse aos discípulos de Jesus: olha, o nosso amigo Lázaro está adormecido, mas eu irei para acordá-lo. Aí os discípulos falaram: seria bom se ele estivesse dormindo, né? Só que Jesus Cristo falou: não, ele está morto, mas eu vou revivê-lo. Aí Jesus chega em Betânia. E elas haviam escutado que Jesus havia chegado, mas Maria, sabe, ela estava muito chateada, muito reclamando de Jesus. Quão bom teria sido se ele tivesse vindo antes do meu irmão morrer. Do que adianta ele vir agora, depois que ele morreu? Maria estava muito chateada, sabe? Estava murmurando contra Jesus. E ela não queria nem recepcionar a Jesus, mesmo escutando que ele estava lá. Só que Marta, pelo menos, acho que ela era uma pessoa mais moral, né? Uma pessoa mais fria, assim. Ela foi recepcionar Jesus. E encontrando com Jesus, a primeira coisa que ela fala foi: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E ela fala: mas Senhor, eu sei que nem que seja agora, né? Tudo que pedires ao Senhor, o Senhor irá fazer. Aí Jesus Cristo diz: teu irmão há de surgir. Quando Jesus Cristo fala que ele há de ressurgir, primeiro, havia dito que a enfermidade não era para a morte. E quando ele diz que seu irmão há de ressurgir, quer dizer que mesmo ele estando morto, Jesus Cristo iria ressuscitá-lo. Só que no pensamento delas, ele já morreu, como ele vai viver de novo? Por ter esse pensamento, ela respondeu: sim, Senhor, é claro, sei que ele vai ressurgir no último dia. Jesus Cristo falou para ela: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo, morto viverá. E Maria, sabe, depois que Maria encontrou com Jesus Cristo, ela falou a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu estou chateado com o Senhor porque o Senhor poderia ter vindo antes, porque não veio. Só Jesus Cristo foi lá ressuscitar Lázaro. Ali estavam os discípulos de Jesus, tinha Marta, tinha Maria e tinha os judeus. Tinham ali esses 4 tipos de pessoa. Jesus Cristo havia dito para eles: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E Jesus Cristo é o Deus, né, o próprio Deus que pode trocar qualquer situação.
E Jesus Cristo estava ali para ressurgir, para ressuscitar Lázaro. Mas seja os discípulos, Marta, Maria, também os judeus que estavam ali, todos da mesma forma, não conseguem acreditar que Jesus Cristo estava ali para ressuscitar Lázaro. Estavam falando, sabe, ele já cheira mal, é de 4 dias. O que Jesus Cristo disse? Antes de ir para Betânia, ele falou para os discípulos, nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou lá para despertá-lo. Ou seja, eu vou lá para fazê-lo viver de novo. Quando encontrou com Marta, Jesus Cristo disse, o teu irmão há de ressurgir. Ah, claro, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir no último dia, no dia da ressurreição. Aí veio Maria. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo Jesus Cristo dizendo ali por várias vezes que estava ali para ressuscitar Lázaro, eles não conseguiam aceitar. Tinham ali discípulos de Jesus, tinha Marta, tinha Maria, e ainda mais os judeus ali também falavam sobre isso. O que os judeus falaram? Nossa, esse aí que abriu os olhos do cego, será que não podia evitar desse homem morrer? Sabe, todos não aceitaram Jesus. Jesus Cristo chorou. Por quê? Ele foi perante Marta e Maria, sabe? Ele foi perante seus discípulos. E mesmo ele dizendo que Lázaro iria viver, ninguém aceitou as palavras dele. Só sabe por que foi escrito essa história em João capítulo 11? Foi um fato só. Sim, é um fato, mas por meio desse fato, desse acontecimento, nós podemos ver o coração de Marta para Jesus, o coração de Maria para Jesus, o coração dos discípulos para Jesus, o coração dos judeus para Jesus. Se Jesus Cristo fala, essa enfermidade não é para a morte, mesmo tendo morrido, aquela enfermidade não é para a morte, deve-se crer dessa forma, não é verdade? O que Jesus Cristo disse? Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Deus afirmou isso, Jesus Cristo afirmou isso. Se o Senhor Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mesmo Lázaro tendo morrido, ele não morreu. Crer assim é a verdadeira fé em Jesus. Amém, pessoal? Só que ali estava ali Marta, Maria, os discípulos, os judeus. Tinham esses 4 tipos de pessoas. Só que eles, todos, mais do que as palavras de Jesus, consideraram mais importante e aceitaram a situação que estava perante seus olhos, mas não aceitaram as palavras de Jesus. Tá certo, pessoal? Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Sim. Sim. Se Jesus Cristo disse essa enfermidade não é para a morte, então não é para a morte. Deus trabalha, pessoal. Eu já falei por várias vezes. Uma vez, me ligaram em casa. Alô? Pastor, eu sou aqui da África, de Libéria. Só nós temos um programa chamado Good News Corps e enviamos jovens voluntários, que trancam sua faculdade por 1 ano e eles fazem voluntariado no exterior por 1 ano. Hoje nós temos uma contagem de mais ou menos 10 mil jovens por ano que é enviado para outros países, Então, quem havia me ligado aquele dia era o pastor responsável pela Libéria, que cuidava dos jovens que estavam fazendo voluntariado lá.
E quando eu atendi o telefone, ele todo desesperado falou: Pastor, aqui é Libéria, sabe, na África. E ele tava chorando. Pastor, o jovem Cheyohan, sabe, Cheyohan, ele foi picado por um escorpião, ele tá morrendo. Esse jovem chamado Cheyohan eu conhecia muito bem. Ele morava em Dallas, nos Estados Unidos. Ele se inscreveu no Good News Corps, né? Havia ido para Libéria, na África. E um dia ele estava dormindo à noite. Só que ele sentiu que algo estava picando o pé dele, ele acordou no susto. Só que não tinha ninguém ali, não tinha nada ali. Ele falou: Nossa, o que aconteceu? Nossa, quem me espetou? Só que não tinha ninguém ali, não tinha nada. Aí no dia seguinte ele acordou, ele comentou com o colega dele de quarto: Olha, eu tava dormindo, alguém parece que espetou meu pé. Aí o colega dele falou: será que não é um escorpião? Ai, para de besteira, vai ter escorpião dentro do nosso quarto? Aí chegou umas 3 horas da tarde. Esse jovem chamado Cheyohan, ele começou a sentir enjoado, né? Queria vomitar, tava passando mal, ele estava indo pro banheiro e faltando uns 10 metros pro banheiro ele acabou desmaiando. E ali mesmo, desmaiado, ele urinou, defecou e estava perdendo a respiração. E o coordenador, né, o pastor responsável lá, ele falou: Johan, acorde! Começou a dar tapa na cara dele, bater no peito dele. Lavaram ele assim, né, mais ou menos ali na torneira. E o médico... E levaram ele pro hospital. Chegaram lá, o médico olhou e falou: desculpa, mas pode levar ele embora. Olha, esse jovem aí foi picado por um escorpião. Se for picado por um escorpião, mesmo vindo na hora que é picado, não tem muita possibilidade de vida. Mas vocês me trazem ele agora, ele vai morrer. Podem ir embora. Por favor, nos ajude. Não podemos ajudar, não tem o que fazer no caso dele. É melhor, só leve embora. Por favor, ajude. A gente não pode ajudar. Aí foram para outro hospital, falaram da mesma forma. Né, mas imploraram, pelo menos, sabe, internaram ele. Colocaram ali um soro nele. Só que ele parou de respirar. Os médicos, né, reanimaram ele, fizeram os primeiros socorros. Por umas 2 horas ali fazendo, né, reanimação nele. Novamente ele voltou a ter batimento, né, mas a pressão cardíaca estava caindo direto, né, ele estava morrendo. E o pastor lá da Libera: Pastor, o Cheyohan. Eu falei: o que aconteceu? Fala mais calmo, eu não tô entendendo. Por que você tá chorando? Pastor, ele foi picado por um escorpião, tá morrendo. Os médicos diziam que ele não ia poder viver mais de 2 horas. Pessoal, se eu for da Coreia pra Libéria, nem que fosse de jatinho, eu demoraria 18 horas. Eu não posso enviar um remédio pra ele, eu não posso enviar um médico por ele. Estava ali pra morrer. O veneno chegou até o coração dele, era praticamente uma pessoa morta já. E eu falei pro pastor responsável lá da Libéria: será que eu posso falar diretamente com o John Choi? Ele falou: sim, John, aqui ó, é o pastor Park. E eu falei com ele. Eu falei: John, você me escuta? Sim, pastor. Você foi picado por um escorpião africano. Dizem que você está morrendo agora. Os médicos, por mais que você já, sabe, perdeu o batimento, mas eles conseguiram te reanimar, porém falaram que você não tem mais 2 horas de vida. Mas John, me escuta. John, hoje de manhã eu acordei e li a Bíblia.
E eu li Isaías capítulo 40, versículo 31. Em Isaías 40, 31, que diz: Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia deixa claro, fala que renova as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. John, pessoal, eu também sabia que ele estava morrendo. Mas o que a Bíblia nos dizia? Em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. John, os 66 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são todos palavras de Deus. Todas as palavras de Deus que estão na Bíblia foram proferidas por Ele, foram ditas por Ele. E Deus jamais mente. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. John, se você quiser vencer o veneno do escorpião, precisamos de uma nova força. E já que isso é a palavra de Deus, não é mentira. Se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, conforme a sua promessa, Deus, Ele não mente. Ele vai te dar novas forças. Então, John, você poderá, com essas novas forças, vencer o veneno do escorpião. Você não vai morrer, você pode viver. São as palavras da Bíblia que estão dizendo isso. Pessoal, não somente o caso do John. Perante esse tipo de problema, sempre eu abro a Bíblia, leio a Bíblia. E a situação, com certeza, é ruim. Com certeza aquele jovem vai morrer pelo escorpião, pelo veneno do escorpião. Mas na palavra de Deus, ele fala que eles confiam no Senhor, renovam suas forças. E se tem novas forças, pode vencer o veneno do escorpião. Numa ligação internacional, eu expliquei, durante uns 15 minutos, falei com ele. Eu falei, Deus, Ele nunca mente. E a Bíblia fala, aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças. Então, confia em Deus, espera em Deus. Com certeza, Deus vai te dar novas forças. Então, com essas novas forças vindas de Deus, você pode vencer o veneno do escorpião, John. Eu nem derramei lágrimas aquele dia. Eu fiquei, com uma expectativa. Depois o John ele respondeu: Entendi, pastor. Eu falei, isso aí. Espera em Deus, Olha para Deus. Confia em Deus. Com certeza você vai vencer esse veneno do escorpião. Deus vai te dar novas forças para isso. John, eu vou desligar o telefone. Sim, pastor. Desligou o telefone. Ele vivia em Dallas, nos Estados Unidos. E eu não sabia o contato da casa dele, por isso eu liguei para a igreja de Dallas. Tinha o pastor Ron ali. Eu falei, pastor Ron, o John, ele está morrendo agora devido ao veneno de um escorpião. Por favor, avise os pais dele. E a igreja de Dallas, por favor, ore por ele. Eu pedi isso para ele. John Choi, já que estava morrendo, ele também sabia que estava morrendo.
ele também sentia, sabe, o veneno no corpo dele. E ele também pensava, puxa, é melhor morrer logo. Só que depois ele contou que ele se lembrou, né, de quando ele estava indo para Libéria, no aeroporto, quando o pai dele foi se despedir dele. O abraçou assim, falando, John, sabe, vai com cuidado. E ele queria receber pelo menos aquele último abraço do pai dele, mas era possível? Não. Só que ele creu nas palavras que eu disse. Ah, se Deus vai me dar novas forças, eu vou vencer esse veneno. E ele adormeceu. E ele, sabe, ele adormeceu, né? E a enfermeira que estava tomando conta dele também, durante a madrugada, estava cochilando. Só que na madrugada ela acordou e foi ver, pensando, nossa, aquele jovem já deve ter morrido. Só que quando foi lá, o incrível aqui é que naquele monitor cardíaco, ele que estava morrendo, quando ele se internou, ele estava com 20 de pulso e 17 graus de temperatura corporal. Só que naquela madrugada ela viu que a pressão dele estava voltando ao normal, estava subindo. Ela tomou um susto, falou, doutor, vem aqui, tem um milagre acontecendo. Aí o médico veio. Enfermeiro, o que você fez com ele? Eu não fiz nada. Aí amanheceu, né? E ele acordou. Nossa, você acordou? Meu, você sabe o que aconteceu ontem? O colega dele dizendo. Você desmaiou, fez cocô nas calças e fez xixi nas calças. O pé dele, né, havia apodrecido, né, o pé onde ele foi picado. Só que depois aquele pé também ficou completamente curado. Agora, ele vive em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, e ele está ali fazendo os trabalhos da IOIF. Se casou, se tornou pai de 3 crianças. Está muito saudável e vive uma vida muito feliz. Pessoal, nós realmente não conhecemos a Deus. Muitas vezes nós não conversamos com Deus. Por isso, a única coisa que enxergamos é a situação. Lázaro já havia morrido há 4 dias, já estava cheirando mal. Então nós, se elas viessem assim, Lázaro melhorando, poderiam sentir uma possibilidade. Mas 4 dias após a morte, sabe, 4 dias que ele morreu, já estava cheirando mal, e é nessas condições Jesus Cristo falar que ele vai ressurgir, elas não conseguiam aceitar. Isso é o pensamento humano. Não importa para Jesus se passou 4 dias, 1 mês, 1 ano. Se Jesus Cristo reviver essa pessoa, ele vai reviver. Só que o problema é que nós, mais do que conhecermos e sabe, aceitarmos o mundo de Jesus, já que temos a nossa experiência, as coisas que nós aprendemos, aos nossos olhos, quando Jesus Cristo fala, ele vai ressurgir, não tem como aceitar isso. O que é certo aos nossos olhos? Lázaro já morreu há 4 dias, ele já cheira mal. Então ele vai ressurgir. São as palavras de Jesus, mas só não dá para acreditar, não é verdade? Que vocês também teriam essa atitude, não é verdade? Com certeza. Ok, muito bom. O problema é que Jesus Cristo não é um ser humano como nós somos. Jesus é Deus. Eu, por muitas vezes, vi pessoas que estavam morrendo reviverem por fé em Jesus.
crer em Jesus significa escutar as palavras de Jesus, as palavras de Jesus que são o coração de Jesus, e unir o nosso coração com o coração de Jesus. Isso é crer em Jesus. Eu recebi a remissão dos pecados em 1962. Naquela época nós éramos muito pobres, né? Vivíamos uma vida muito difícil, por isso eu roubava muito também. Principalmente, né, no início do verão, tinha a plantação de trigo que ficava madura e a gente roubava, né? E íamos à montanha, torrávamos o trigo, a gente roubava amendoim da plantação dos outros. No outono a gente roubava maçã. Cometi muitos pecados assim. Então, sim, sou um pecador. Esse é o coração que nós, seres humanos, temos. Só que, pessoal, por exemplo, vamos supor, tem um carro. Se um carro ele quer ir de Seul até Busan, todos os carros têm um tanque diferente. Carros que têm um motor grande, um motor forte, vai ter um consumo maior de gasolina, e aqueles que têm um motor mais fraco vai ter um consumo menor de gasolina. Carros muito bons. Eu acho que ultimamente, né, eles estão desenvolvendo carros com 1 litro de gasolina, você consegue fazer 20 quilômetros em estrada, né? Só que carros assim que tem um motor forte, né, um motor grande, vai beber muita gasolina. Então, com 1 litro, vai ser difícil andar 5, 8 quilômetros. Eu também não sei exatamente, né? O meu carro, eu não sei quantos quilômetros faz 1 litro no meu carro. O meu carro também, se eu for ver o gasto, né, na cidade, gasta bastante. Só que se eu vou na estrada, aí ele é bem econômico. Quando eu mantenho a velocidade, né, na estrada, aí dá para economizar gasolina. Mas, por exemplo, vamos supor que com 1 litro de gasolina vai 30 quilômetros. A gente vai falar, nossa, é um carrinho pequeno, é um carro que tem um custo-benefício muito bom. Eu não sei como é a moto, né? Mas vamos supor que um carro faça 100 km por litro. Pessoal, isso não faz sentido, tá certo? E se alguém falar que com 1 litro foi para Seul e voltou? Fez o trajeto Seul-Busan e de volta. Não vão acreditar. Até um certo ponto, dá para ver uma possibilidade. Só Jesus Cristo, por não ser pessoa, por não ser humano. Só se Jesus Cristo fosse só mais um homem, por que crer nele? Mas já que ele é Deus, ele pode fazer aquilo que o ser humano não pode. Amém, pessoal? Então, os discípulos de Jesus viram, né, viram o que Jesus Cristo fez com a filha de Jairo. E se Jesus Cristo está falando que vai ressuscitar Lázaro, na verdade não tem nada difícil para Jesus fazer isso. Mas, pelo nosso pensamento, aquele que vive se baseando na sua experiência e conhecimento, é muito difícil de aceitar aquilo que é diferente do que ele experimentou, do que ele sabe. Então, crer em Jesus em si é algo muito fácil. Você estava doente, mas vai ser curado. Dá para crer. Mas se uma pessoa que está morrendo por causa do veneno de um escorpião, porém, ele curou, ele foi curado. Isso é difícil. Até hoje ele testemunha sobre o que aconteceu. Só fora o caso dele, por muitas vezes eu vi pessoas que, né,
ressuscitaram perante a morte. O pastor Nam Young de Filipinas passou por isso. O pastor Kim Chung-hwan, a irmã Che Su-yeon. Eu vi muitos casos já. Por que Jesus? Então, no meu caso também, eu tinha problemas de estômago, eu tive problemas cardíacos, mas por muitas vezes eu vi Jesus Cristo trabalhando. Então, em João capítulo 11, Lázaro adoeceu e morreu. Se fôssemos nós, já faz 4 dias, já cheira mal. Mas já que Jesus é o Filho de Deus, se vocês tiverem a mesma fé, o mesmo coração de Jesus, pessoal, até agora pode ter o trabalho de Deus na vida de vocês. Eu creio. Amém? Só uma coisa difícil na vida espiritual. Sabe, cada um tem a sua experiência, seu aprendizado nessa terra enquanto vivemos. Mas Jesus é Deus. Jesus Cristo é diferente de nós. Amém? Digam amém, pessoal. Amém? Amém. Ele é Deus. Para Jesus, ressuscitar uma pessoa que morreu não é difícil, não é verdade? Eu, por muitas vezes, vi isso acontecer. Vocês também, bastam ter fé. Jesus Cristo estava ali para ressurgir Lázaro, ressuscitar Lázaro. Se Jesus Cristo dissesse para Maria, seu irmão há de ressurgir. Sério, Senhor? O Senhor vai ressurgir meu irmão? Vai ressuscitar meu irmão? Teria que ter essa postura, né? Mas ela fala, não, eu sei que no último dia ele vai surgir. Sabe, dentro do conceito dela, dentro da experiência dela. No livro de João, capítulo 5, né, Jesus Cristo estava sendo seguido por uma multidão. E Jesus Cristo pergunta, onde conseguiremos pães para alimentar essa multidão? Aí o que Felipe fala? Não bastariam 200 denários para alimentar esse povo. Só que André, o discípulo de Jesus, o que ele fala? Tem essa marmita de uma criança que tem 2 pães de cevada e 5 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Mas o que é para tanta gente? E entrega aquilo para Jesus. O que quer dizer? Ele teve a fé de que Jesus Cristo pode multiplicar aquilo para salvar aquelas pessoas, para alimentar aquelas pessoas. Pessoal, Jesus Cristo não é homem, ele é Deus. Por isso, não somente em relação a remir nossos pecados, mas também, nos entregar vida, ressuscitar pessoas, não é difícil. Eu já tive problemas cardíacos, eu já tive problemas de úlcera estomacal. Por muitas vezes, Deus também me resgatou dessas coisas. E eu creio nesse Jesus. Só que vocês chegam num ponto que podem acreditar. Só que é difícil, na verdade, pessoal, acreditar um ser que já morreu, que está cheirando mal, sair dali. Só que se uma pessoa, mesmo estando ali fedendo, cheirando mal por ter morrido há 4 dias, se Jesus ressuscita, essa pessoa ressuscita. Então, se crerem em Jesus, os seus corações irão fluir com o coração de Jesus. Entenderam? Nós falamos com frequência. Eu sempre falo isso, mas só aqui, tem um cabo, tá vendo? Isso aqui, tem um cabo elétrico aqui, A eletricidade, ela vai correr por esse cabo. Então, para nós utilizarmos a eletricidade por esse cabo, primeiramente,
é necessário conectarmos à empresa que produz a energia. Assim, temos a energia em casa, certo? Na Alemanha, uma pessoa amava cerveja. Só que aí um dia ele, depois do trabalho, né, queria tomar aquela cerveja, só que ele abriu a geladeira e ele viu que tinha acabado a cerveja. Ele ficou muito chateado. Aí ele estava pensando, e o que ele pensou? Nossa, se tivesse um cano da fábrica de cerveja até minha casa, eu poderia ter cerveja na torneira. E ele colocou isso como objetivo de vida. Ele, né, comprou sua casa próximo a uma fábrica de cerveja. Ele foi para a fábrica de cerveja, né, falar com o dono ali, falou: "Oi, tudo bem? Nossa, eu adoro a cerveja que vocês produzem." "Ai, muito obrigado. Mas o que o senhor deseja?" "Então, é que eu queria ter cerveja encanada em casa. Será que é possível? Eu queria pedir para vocês, sabe, conectar um cano aqui desse tanque de cerveja até minha casa." Aí o responsável da fábrica, ele deu risada, ele falou: "Olha, poxa, é uma ideia muito legal, mas você não tem um consumo de cerveja muito alto, né? Não vale a pena." Ele falou: "Ó, isso aí você não tá fazendo por má vontade, mas é o meu objetivo de vida. Quem vai vencer?" Todo dia ele tava lá. Por isso, o responsável pela empresa de cerveja, né? Ele ligou para uma construtora e ele pediu um orçamento para saber quanto ficaria, né? Fazer uma ligação com o encanamento da fábrica até a casa daquela pessoa. E entregou o orçamento na mão do cara lá. "Olha, para fazer o seu pedido você vai ter que gastar isso aqui. Você quer mesmo assim?" Ele falou: "Nossa, saiu mais barato do que eu pensei. Esse é meu objetivo de vida. Você acha que eu vou sentir um desperdício gastando esse dinheiro? Não." Aí o responsável da empresa: "Então tá bom, faz o depósito lá." Ele ligou para a empresa, né? Aí a pessoa entrou em contato com a construtora e eles rapidinho ali fizeram a instalação. E ele ficou muito feliz. Toda vez que ele abria a torneira ali, saía aquela cerveja geladinha. Pessoal, desculpa falar isso, né? Eu sei que dentre vocês tem um pessoal que bebia bastante cerveja antes. Eu vou fazer vocês relembrarem desses tempos de vida aí. Não fiquem presos nisso, tá, pessoal? Escutem a palavra. Aí o que ele fez? Ele reuniu todos os amigos dele. "Ó, no dia tal vai ser meu aniversário, a gente vai ter a festa da cerveja. Vem todos pra casa." Pessoal, aqueles que bebem sempre vai buscar motivo para beber. Em um litoral, sabe, teve uma tempestade e um barco que havia navegar assim, não voltou. Alguns dias depois veio só os pedaços do barco, né? E todos que estavam na embarcação morreu. Aí as pessoas da ilha falaram assim: "Que tristeza, vamos beber." Só que aí, aquelas pessoas da embarcação estavam numa ilha presa e depois de uns 10 dias eles voltaram. Aí quando voltaram, todos ficaram muito felizes. "Poxa, estamos felizes, vamos fazer o quê? Vamos beber." Quem bebe, bebe porque... Quando tá triste, bebe por quê? Porque tá triste. Quando tá alegre, vai beber por quê? Porque tá alegre. Quando tá irritado, vai beber por quê? Porque tá irritado. Pessoal, se fizer isso com Jesus, em tudo vocês colocar Jesus, tudo tá certo. Aquela pessoa abria a torneira e saía a cerveja. Os amigos dele perguntavam: "Nossa, o que você fez?" "Ah, minha casa está conectada à fábrica de cerveja." Basta conectar. Se conectar o cabo elétrico, dá para puxar energia. Se conectar canos, dá para trazer água. Se você conectar sua casa com uma fábrica de cerveja, vai ter cerveja na sua casa. E se os seus corações se conectarem com o coração de Jesus, amém?
O poder de Jesus habitará e viverá, atuará em seus corações, nas suas vidas. Então, nós crer em Jesus não é ficar orando, sabe, ofertando, ficar repetindo a oração dominical, não é isso. É escutar a palavra de Deus, unir o coração com o coração de Jesus, entenderam? Marta e Maria estavam ali, perante Jesus. Jesus Cristo disse, teu irmão há de ressurgir. E se ele disse isso, e Marta e Maria tivessem o mesmo coração de Jesus, o que elas responderiam? O que, Senhor? Nosso irmão vai viver? Ai, muito obrigado, muito obrigado. Normal ter essa atitude, não é verdade? Mas elas não acreditaram na palavra de Jesus. Sabe, Jesus Cristo ficou muito, assim, sentido com isso. Ele estava lá para ressuscitar Lázaro, mas ninguém acreditava. Os discípulos não acreditaram, Marta não acreditou, Maria não acreditou, os judeus não acreditou. Por isso Jesus Cristo chorou. Pessoal, hoje Jesus Cristo quer trabalhar em seus corações. Vocês, ao escutar a palavra de Jesus, vão sentir, calma aí, no meu pensamento é diferente da palavra de Jesus. Se eu, dispenso a palavra de Jesus e aceito o meu pensamento, isso é não crer em Jesus. Só que por mais que eu não concorde, não entenda as palavras de Jesus, deixar meu pensamento e aceitar as palavras de Jesus, isso é crer em Jesus. Só Jesus Cristo estava ali em João capítulo 11 para ressuscitar Lázaro. E as pessoas tinham que fluir com o mesmo coração de Jesus. Só que Maria, vendo a sua situação... Meu irmão já morreu já faz muito tempo, já cheira mal. Como ele vai viver de novo? Ela, olhando com o seu pensamento, não conseguia acreditar que seu irmão havia de ressurgir. Maria foi assim, Marta foi assim, os discípulos foram assim. E os judeus também foram assim. Jesus Cristo, sabe, ficou muito sentido com aquilo e chorou. Jesus Cristo derramou lágrimas, ele chorou, por quê? Ele estava ali para ressuscitar Lázaro, mas as pessoas carregavam um coração diferente, duvidavam de Jesus. Pessoal, nosso pensamento é diferente do de Jesus. Por isso nós queremos aceitar quando está de acordo com o nosso pensamento, com as nossas condições, com nossa experiência. Mas em João capítulo 11, como nós lemos hoje, Jesus Cristo estava ali para ressuscitar Lázaro, mas já que ninguém confiou nele, Jesus Cristo ficou muito sentido, ele chorou. Então, já que Jesus Cristo não é ser humano, pessoal, ele não é capaz de fazer somente as coisas que é possível para nós, seres humanos. Por mais que, ao meu ver, seja impossível, já que ele é Deus, mesmo Lázaro estando morto, ele pode ressuscitá-lo. Digam amém, pessoal. Amém? Isso é crer em Jesus. Então, se vocês, assim, brigarem, colidirem com Jesus, e se em seus corações a palavra de Jesus vencer, Jesus será a fé de seus corações, e se seus pensamentos vencerem, vocês serão pessoas que não têm nenhuma relação com Jesus. Então, Lázaro morreu,
Mas as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando estavam chorando, Jesus Cristo disse: teu irmão há de ressurgir. O que, Senhor? Nosso irmão vai ressurgir? Muito obrigado. Se elas tivessem aceito as palavras de Jesus, teriam essa reação, tá certo ou não? Só que Marta e Maria, elas falaram: Senhor, sabemos que ele vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. São palavras que são ditas de um coração que não crê que Jesus Cristo irá ressuscitar Lázaro. Jesus Cristo fala: ó, removei a pedra. Senhor, mas já cheira mal, é de 4 dias. Sabe, o Senhor ele ficou muito sentido com isso. Pessoal, o nosso tema principal aqui desse retiro é Jeremias 31, dos versículos 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A primeira aliança era uma aliança onde, se nós pecamos, é maldição. Se nós não pecamos, era bênção. Mas já que não houve ninguém que conseguiu viver sem pecar, todos nós iríamos para o inferno. Só Deus amou a todos nós. E por isso, para nos resgatar, que lei Ele nos deu? Qual aliança Ele nos deu? Em Jeremias 31, versículo 34. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pessoal, não adianta tentar pedir para o homem, faça isso, faça isso. O ser humano não consegue. Por isso Deus, para nos salvar, quem remiu nossos pecados? A Bíblia fala, né? No versículo 34. Pois perdoarei. Quem está falando isso, pessoal? Deus. Pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. São as palavras do Senhor. Então, se nós cremos nessas palavras, Deus ele falou que vai perdoar nossas iniquidades e não se lembrar dos meus pecados. Então, meus pecados já foram perdoados, já foram lavados. Eu não tenho pecado. Crer dessa forma é crer em Deus. Amém? Nas palavras de Deus diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus disse isso, é porque Ele fez, Ele está fazendo isso. Por isso, Ele enviou Jesus para ser crucificado. E naquele momento, o pecado da humanidade foi lavado. Amém? Ele pagou o salário do pecado. Pessoal, Jesus Cristo ter sido crucificado não foi por causa do pecado que Ele cometeu. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Amém? E se Ele foi castigado por todo o pecado que eu pequei, pessoal, nossos pecados foram lavados ou não? Foi lavado. Mas é que eu menti, eu pequei, eu insultei alguém. Nós cometemos essas transgressões e sentimos que pecamos. Mas se mesmo assim, independente do nosso sentimento, se a palavra de Deus diz que fomos lavados, é porque fomos lavados. Só o que Jesus Cristo nos mostra em João capítulo 11? Com certeza Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro que havia morrido. Ele já havia dito: essa enfermidade não é para a morte, eu vim aqui para que ele ressuscitasse. Mas eles acreditaram em Jesus? Não, ninguém acreditou. Eles falavam: Senhor, eu sei que no último dia, ele irá ressuscitar. Jesus Cristo, com muita tristeza no coração, ele chorou.
Tem pessoas que falam, nossa, eu estava dormindo aí na madrugada, eu senti um calor no meu corpo, comecei a chorar e eu recebi a salvação assim. Pessoal, isso é o pensamento de vocês. Para saber exatamente se o pecado foi lavado ou não, devemos perguntar para Deus. E o que Deus fala? Eu perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Se Deus prometeu isso, quer dizer que Deus ele lavou e perdoou nossos pecados pelo sangue de Jesus na cruz. Ele não se lembra dos nossos pecados. Então, pessoal, no coração de Deus, os nossos pecados já foram lavados ou não? Respondam, pessoal. Foi lavado ou não? Foi lavado. Então devemos crer que nossos pecados já foram lavados. Só que tantas pessoas hoje que dizem ser crentes em Jesus ficam falando, Senhor, perdoe esse pecador. Então, aquela pessoa que pede perdão pelo pecado, ela recebeu a remissão dos pecados ou não? Lógico que Jesus Cristo remiu os pecados dela, mas ela não crê, por isso ela pede perdão pelo pecado. Isso não é crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Se Jesus Cristo lavou os pecados, sim, Jesus Cristo, ele lavou meus pecados, eu não tenho meus pecados. Se Jesus Cristo fala, eu lavei seus pecados, mas vocês falam, não, Senhor, eu sou um pecador, isso é não crer em Jesus. Tantas pessoas hoje, frequentando igrejas, dizem ser pecadores. Por quê? Ah, porque eu pequei. Sim, é certo, você pecou, você é pecador. Mas se Jesus Cristo lavou seus pecados, já te remiu, não tem mais pecado. Tá certo? Você afirmar que é pecador quer dizer que Jesus Cristo falhou na cruz, isso é ser contra a cruz. Nosso tema desse retiro é Jeremias 31. Em Jeremias 31, no versículo 31, no versículo 34, Deus ele fala, pois perdoarei as suas iniquidades e do seu pecado jamais me lembrarei. Aqui fala ou não que Jesus Cristo já perdoou nossas transgressões e que não se lembra do nosso pecado? Sim, por que ele fala isso? Porque ele realmente perdoou nossos pecados, ele remiu nossos pecados. E ainda a Bíblia fala, deixa claramente, dizendo, assim diz o Senhor. Deus, o que ele falou? Eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Ah, Deus já perdoou. Pessoal, crer nisso é crer em Deus. Só que tantas pessoas hoje oram pedindo, Senhor, por favor, me perdoe esse pecador. Isso é a mesma coisa que afirmar Jesus Cristo não foi capaz de lavar meus pecados na cruz. Pessoal, isso é ser contra a cruz. Jesus Cristo estava ali para ressuscitar a Lázaro. E se ele falou para Marta e Maria, o termo há de ressurgir, qual a reação que elas deveriam ter? Nossa, Senhor, muito obrigado, ele vai ressurgir. Mas o que elas falam? No último dia eu sei que ele vai ressurgir. Pessoal, Jesus Cristo ficou tão sentido com aquilo que ele chorou. Pessoal, a mesma coisa hoje. Quando Jesus Cristo fala, eu remi seus pecados, eu perdi seus pecados, nós devíamos ter que reação. Senhor, muito obrigado, eu sou justo. Só que o que estão falando hoje? Não, Senhor, perdoe esse pecador porque eu tenho pecado. Pessoal, isso não é ser humilde, isso é ser contra a cruz de Jesus. Se Jesus Cristo fala, teu irmão há de ressurgir, devemos crer nisso. Por mais que vocês tenham muitos pecados, se Jesus Cristo falou que vocês foram lavados, devem crer que são lavados. Isso é verdadeira fé. Tantas pessoas frequentam igrejas hoje, mas as pessoas falam, já que eu pequei, eu sou pecador. Só estão afirmando que Jesus Cristo foi falho na missão de lavar os pecados. Se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ainda somos pecadores, quer dizer que Jesus Cristo falhou, ele fracassou, ele morreu em vão. Falar isso é a pior acusação contra Jesus, é a pior coisa que você pode fazer contra a cruz. Amém? Então, daqui para frente,
Quem é que vai pedir perdão pelos pecados? Senhor, perdoe meu pecado. Levante o braço. E levante o braço agora, então, aqueles que creem. Não, Senhor, se o Senhor diz que eu sou lavado, eu sou lavado. Isso é crer em Jesus. Amém? Isso é crer em Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus lavou nossos pecados. Por quê? Deus não mente, pessoal. Deus, Ele escreveu que remiu nossos pecados. Só repitam. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Se Deus falou para vocês, pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. Pessoal, essas palavras de Deus. Cremos nessas palavras é verdadeiramente crer em Jesus. Sim, vocês podem ter o pensamento de, pelo fato de ter cometido o pecado, serem pecadores. Mas, pessoal, olhem na palavra. Mesmo assim, a Bíblia fala, Deus me prometeu que Ele perdoa a minha iniquidade e dos meus pecados jamais se lembrará. Em João capítulo 11, Jesus Cristo estava ali para ressuscitar a Lázaro. Porém, eles não crendo em Jesus, fizeram com que Jesus Cristo chorasse. Pessoal, a mesma coisa sobre a remissão dos pecados. Jesus Cristo já remiu nossos pecados, mas Satanás engana as pessoas falando, não, você tem pecado, você é pecador. Jesus Cristo, sabe, ele fica lamentado, ele fala, não, eu lavei seus pecados. E quando nós cremos nisso, Deus se alegra e vocês têm a vida eterna. Não acreditem em seus pensamentos. Creiam na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, hoje também escutamos a Tua palavra. O Senhor, na Bíblia, disse, perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor diz que não se lembra dos nossos pecados, que foi tudo perdoado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas se ainda tem pessoas que dizem que são pecadores, Senhor, por que Jesus Cristo teria que morrer na cruz? Muitas pessoas são enganadas por Satanás. A Bíblia com certeza afirma que Jesus Cristo lavou nossos pecados. Senhor, nós queremos agradecer porque cremos nessa palavra e cremos que somos justos. Senhor, abençoe a todos os irmãos, a todos os membros, para que pela fé na Tua palavra possam ter uma vida abençoada. Que o Senhor possa permitir a Sua graça a todos nós. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Nos vemos no próximo momento. Por favor, pensem na pregação. Espero que vocês tenham uma vida abençoada com a remissão dos pecados.